Bom dia, Cristiane, é um prazer, agradecido pelo convite, e, de certa forma, substituindo o BIM aqui, né, um pouco difícil, mas eu já escrevi artigo junto com o BIM, então eu acho que ele vai ratificar tudo que eu falar aqui. Aos meus colegas de mesa, doutor Leonardo, secretário Germano, meus cumprimentos pelas palestras, e saúdo a todos e a toda a plateia aqui presente. É uma honra estar aqui no Rio de Janeiro, neste dia de feriado no Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando aqui no Rio de Janeiro, porque aqui, pelo menos, não paramos. Falaremos um pouquinho sobre, aproveitando esse espaço, sobre essa análise das mudanças do decreto 6514, que foram promovidas pelo decreto federal 9760 de 2019. Mas antes eu gostaria de aproveitar o gancho que o secretário Germano falou, da importância desse debate não com ideologia, um debate técnico que deve ser feito na área ambiental. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, porque o debate ambiental e os problemas ambientais, eles não afetam os governos de esquerda, os governos de direita, eles afetam a toda a sociedade, os mais ricos, os mais pobres, inclusive os mais pobres, né? A gente sempre fica procurando defender o meio ambiente e se esquece que as pessoas mais pobres não têm saneamento, né? E a gente quer exigir uma conduta, né, quer aplicar autos de infração. E quando eu passei 2 anos na Secretaria do Meio Ambiente, coordenando o licenciamento da fiscalização ambiental lá do município de Porto Alegre, volta e meia eu via autos de infração por invasão em área de preservação permanente. Eu olhava, só um pouquinho, né? Isso aqui não é um problema ambiental, isso é um problema social, é um problema da área ambiental, da área urbanística, da área de direitos humanos. Todos os problemas envolvem, não somente a área ambiental. Nós temos que abrir um pouco os olhos para entender este contexto. E para isso, né, falando dessa questão não ideologizada da área ambiental, eu convido a todos os advogados, na condição de secretário-geral da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a todos a participarem dessa associação que, de forma independente, de forma que traz esse debate técnico para a sociedade. Os juízes, os embargadores, o Ministério Público, todos têm as suas associações e representam institucionalmente as suas classes. E nós, advogados, de certa forma, sempre ficamos um pouco isolados desse debate. Inclusive, o próprio debate do direito ambiental ele foi construído pelo Ministério Público ao longo do tempo. E nós, advogados, né, antigamente éramos abraçadores de árvore, né? Se eu disser, vou ser defensor do meio ambiente, mas como é que tu vai ganhar dinheiro com isso? Como? Então, agora, né, recentemente, nós temos uma união que vai estabelecer um debate concreto na defesa do meio ambiente com diretrizes técnicas. E, nesse contexto, eu quero saudar, né, minhas colegas que estão presentes aqui, né, membros da União Brasileira, a Cristiane, a Luciana Gil, a Margarete, a Luciana, a Rebeca, a Flávia Teixeira lá do INEA, que também aqui, tem mais alguém que faz parte da UBA. Quem não faz parte, os advogados públicos ou privados, fica o convite de participarem. Ao final da apresentação vai ter meu e-mail ali, não trouxe o do e-mail da UBA, mas me mandem um WhatsApp, me mandem um e-mail que sempre serão bem recebidos. Já fazemos eventos anuais nacionais, normalmente em São Paulo. Em 2017 fizemos aqui no Rio de Janeiro, na Procuradoria-Geral do Estado, com a presença da doutora Edmara, que participou do evento. E é uma entidade que congrega os maiores nomes do direito ambiental na advocacia, tendo como presidente o senhor Paulo de Bessa Antunes, que todos conhecem, e dentro dos seus associados, nada mais nada menos que Edis Milaré e Paulo Afonso Leme Machado. Ou seja, estamos bem representados. Dito isso, falar um pouquinho sobre questão ambiental. Isso eu vou dar um cartão. A questão ambiental é basicamente isso, né, que a gente vê. Nossa sociedade está muito preocupada com o futuro do meio ambiente. Agora, fazer coisas pelo meio ambiente
é pouca gente que faz. Aqui nós somos uma exceção à regra. Mas, na regra geral, dispostos a mudar o estilo de vida. Em Porto Alegre, nós temos containers que fazem a coleta do lixo orgânico e temos a coleta seletiva, que são colocados em locais separados. E o que tem mais no lixo orgânico, nos containers, é lixo reciclável. É uma piada o que a gente faz. A nossa geração, e eu que já tenho mais de indo para 46, a nossa geração, menino, né? A nossa geração, nessa parte, fracassou. Nós temos que assumir isso. A legislação, da forma que estabeleceu, ela não funcionou. Nós temos que mudar. E a conciliação, esses novos métodos, talvez sejam alternativas importantes para a gente mudar o contexto que a gente vive. A gente precisa mudar. E não só ficar preocupado e vendo notícia no jornal, notícia na internet, repassando fake news, porque não é assim que nós vamos mudar a questão ambiental. Nós temos que participar ativamente. Dentro do contexto do decreto que alterou a legislação 6514, eu gostaria de, primeiramente, situar por que saiu esse decreto, foi indicado o decreto núcleo de conciliação. Porque lá na campanha do presidente Jair Bolsonaro, já tinha um indicativo da questão já falada pelo secretário Germano da indústria das multas. Então, sempre foi uma promessa de campanha: nós vamos revisar esse procedimento da indústria das multas, nós vamos revisar as multas ambientais. E lá, já em novembro, essa notícia de novembro, o indicado ministro, agora ministro Ricardo Salles, nós vamos estabelecer algum procedimento para revisar essas multas ambientais. Então, temos que entender o escopo, porque ali na frente nós vamos ver por que essa necessidade de revisão ou de encerramento do processo, elas podem ser conflitantes. E aí eu venho para a questão da mídia, para a gente ter cuidado com a mídia e ter uma análise técnica e crítica. Saiu lá a notícia, quando foi publicado esse decreto, lá em abril, Bolsonaro assina decreto para converter multas ambientais em ações de recuperação do meio ambiente. Um decreto para mudar as multas, fazer conversão. Que novidade, Novidade nenhuma. É porque esse decreto, ele não trouxe nada. Claro, trouxe procedimentos diferenciados, mas é uma situação que está prevista há muito tempo na legislação, pelo menos desde a Lei de Crimes Ambientais, de 98 está previsto, desde o Decreto 3179 de 99 está previsto, desde o Decreto 651408 está prevista a conversão de multas. Então, não tem novidade. Mas a mídia lança este como um grande fato. Aí também, cria o órgão para perdoar as multas ambientais. Olha, ninguém está perdoando nada. Núcleo de conciliação, o órgão ambiental não vai perdoar multas ambientais. Mas já sai um desvirtuamento dentro do contexto do que o senhor presidente estabeleceu na campanha. Então já se levou para um outro lado. E, pior ainda, o governo institui anistia para os crimes ambientais. Anistia para os criminosos ambientais. E como bem já foi falado aqui, nós estamos... Agora eu acerto. Deixa eu passar isso aqui, depois eu falo. Só para dizer que essa análise aqui eu já falei, está lá no Conjur, está no site Conjur, esse artigo mais completinho. Porque a gente está falando aqui de esfera administrativa de multas ambientais. Até essa novidade que o secretário Germano já falou, dessa possibilidade de integrar multas ambientais, a parte criminal e a parte civil, é ótima, justamente porque a gente tem o produtor rural, tem o caseiro, a gente tem a pessoa física, que volta e meia chega e recebi uma multa, e quando vê são 3 processos. O cara tem que ir na delegacia, ele tem que ir no Ministério Público, ele tem que ir no fórum, e talvez essa não seja a solução correta. Mas é por conta da tríplice responsabilidade estabelecida na Constituição, parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal, e essa tríplice responsabilidade que é independente.
Elas são independentes, cada esfera. E aí nós estamos tratando das infrações ambientais e tratando especialmente da conciliação, do núcleo de conciliação ambiental, dentro dessa nova moderna, dentro da nossa nova premissa de mediação, de conciliação prevista no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, e também prevista no Decreto Federal 9760 de 2019. Obviamente que essa conciliação, que também não, ao final vai gerar a conversão das multas ambientais, ela não é nova. O que é novo é essa figura do núcleo de conciliação. Volta e meia, o secretário ou seus assessores, eu, volta e meia, recebia os infratores ambientais para conversar e ter esse momento de conciliação, de choro. Eu não vou mais fazer isso, me desculpe, eu não sabia, não tenho conhecimento, eu sou uma pessoa humilde. Então, esse momento ele já existia dentro da administração pública, agora de forma definitiva e de forma formal, me permitindo esse pleonasmo. Quando o fiscal vai fazer o auto de infração, o que ele vai fazer a partir de agora? Ele vai autuar o cidadão, a empresa, especialmente tratando de empresa, porque estamos falando de IBAMA, ou talvez na parte lá de vegetação, em áreas de unidade de conservação em nível federal, ele vai imediatamente entregar o auto de infração e a pessoa que vai ser autuada, ela não vai ter aquele prazo para apresentar uma defesa imediato, que era de 20 dias estabelecido. Ele vai ter a oportunidade de comparecer a uma audiência de conciliação. Nesta audiência de conciliação, que será presidida por este núcleo de conciliação ambiental criado até o momento, para quê? Avaliar preliminarmente o auto de infração, convalidar, dizer, olha, o auto de infração está beleza, está ok, foi bem feito pelos agentes fiscais do IBAMA. Para declarar nulo. Declarar nulo é uma das competências deste núcleo de conciliação. Ele pode, havendo nulidade, ele pode anular o auto de infração. Ele pode decidir sobre a aplicação de outras medidas, como embargo, suspensão de atividades, e esse núcleo vai realizar a audiência de conciliação ambiental. Nessa audiência, ele vai explanar os motivos da lavratura do auto de infração, e isso é muito importante porque muitos desses autuados, eles eram pessoas humildes e eles não sabiam, muitas vezes, do que estava acontecendo, iam lá sem advogado constituído, e acabam dessa forma recebendo a informação da administração sobre o que aconteceu. Inclusive com as possibilidades, com pagamento por desconto, que ele sempre também existiu dentro da administração federal, possibilidade do pagamento da multa antecipada com 30% de desconto, isso não é de hoje. Se o autuado quer pagar, ele não quer discutir o valor da multa, ele paga e tem 30% de desconto. O parcelamento, que não existia, sim, o parcelamento é novo, existe a partir da mudança desse decreto, e a conversão do valor da multa que foi estabelecida, que foi reformulada com base no decreto. Além de decidir questões de ordem pública, uma prescrição, por exemplo, e homologar a eventual opção do autuado. O problema é que a conciliação ambiental que está prevista nessa audiência, ela tem o objetivo de encerrar o processo. Lembram lá que estava no escopo, da campanha, vamos revisar as multas, vamos encerrar os processos da nossa indústria de multas. O problema é que o núcleo de conciliação, ele não tem competência para encerrar processo. Basicamente é isso. Núcleo de conciliação, como nós vimos antes, ele explana o autuado, ele apresenta soluções, ele avalia preliminarmente o AI, ele convalida o auto de infração, ele pode encerrar o processo para declarar nulo. Mas se o auto de infração não for nulo, ele não pode encerrar o processo. Quem vai encerrar o processo é a autoridade julgadora.
a Câmara de Julgamento, a Junta de Julgamento, seja lá quem for, dependendo da orientação lá do IBAMA, por acaso, né? Ou muitas vezes nos próprios municípios. No estado do Rio Grande do Sul, que é um modelo de licenciamento ambiental municipal, né, que tem praticamente todos os municípios fazendo licenciamento ambiental municipal, muitas vezes os municípios não têm condições de ter uma legislação ambiental adequada. O que eles fazem? Criam uma lei e remetem para o decreto. Ó, o processo administrativo no município de Cotiporã, que tem lá 20 mil habitantes, processo administrativo no município de Nova Ramada, que tem 5 mil habitantes, ele vai ser com base no 6514 e ele vai seguir essa regra. Então, o núcleo de conciliação, ele não vai encerrar os processos. E aí nós vamos ter que ter esse cuidado, a administração vai ter que ter esse cuidado. O núcleo de conciliação, ele pode ser um facilitador da vida, ele dá um passe qualificado para a junta de julgamento encerrar um processo, ou ele pode ser mais um instrumento burocratizante, mais um ão. Mais um ao núcleo de conciliação, à junta de julgamento, ao parecer, a isso e aquilo. Então temos que ter cuidado. Como vai atuar o núcleo de conciliação? Vai ser um instrumento de aceleração? Ótimo. Vai ser um instrumento de mais burocracia? Péssimo. Porque quantos processos nós temos dentro da administração pública, cobrados no máximo 5%? Quantos processos nós temos com prescrição intercorrente, que ficam parados no tempo na administração? E a dificuldade da administração em declarar a prescrição intercorrente. Porque a prescrição intercorrente significa o processo parou no gabinete de alguém e ninguém deu bola para aquele processo. Às vezes, né, a gente sabe, né, chega lá, quando eu estava na administração, lá na secretaria, tinha uma parede, né, imensa de processo e não tinha como dar conta mesmo. Muitas vezes não é culpa da administração, mas é falta de estrutura mesmo. E essa falta de estrutura reflete o quê? O processo fica parado 3 anos. No momento que ele ficou parado 3 anos, ele tem a incidência da prescrição intercorrente. O problema é que alguém tem que declarar isso. Quando eu estava lá na prefeitura, eu declarei. Peguei e comecei a olhar os processos e falei, não, prescrição intercorrente. Aí os procuradores lá, não pode declarar isso. Não, vou declarar. Qualquer coisa, o Tribunal de Contas vai lá que me aponte. Eu vou declarar a prescrição intercorrente porque a multa é baseada no decreto 6514, eu uso o decreto 6514 para autuar, eu tenho que usar o 6514 para beneficiar. Eu não posso usar 2 pesos e 2 medidas, só uso para o mal. Tem que usar para o bem também. Então fiz a declaração, passei adiante os processos, até agora não fui apontado pelo tribunal nem pelo Ministério Público, graças a Deus. Já passou 2 anos, acho que agora vou embora. Então, temos que ter esse cuidado, porque o núcleo de conciliação ele pode resolver o problema e pode não resolver nada. Como é que eu estou de tempo, Cris? 5 minutos. Tá, então vamos para o fim. Eu passo todos esses aqui. Uma coisa que eu quero dizer que é importante, né, para não, nesse tempo que me resta, a questão da realização da conciliação ambiental não exclui a obrigação de reparar o dano ambiental, aquela questão da tríplice responsabilidade. No artigo 141 do decreto 6514, com a redação do decreto de 2017, 9719, foi alterada na esfera administrativa essa ideia de que antes era possível usar o valor da multa convertida para a reparação do próprio dano. Hoje, com base na redação de 2017, não pode se reparar o dano com o valor da conversão da multa. Justamente para quê? Para separar as responsabilidades. O cara paga a multa ou converte e ele repara o dano com um recurso em paralelo. Ou seja, o cara vai lá gastar 10 mil reais na reparação daquele dano e ele vai gastar 5 mil reais pagando o valor da multa. E aí essa iniciativa do Estado de Minas Gerais pode ser um atrativo interessante, porque ele conjuga, ele reúne esses dois interesses, porque não parece, né,
que a administração pública, num caso, no momento que ele faz essa separação, ainda que as responsabilidades elas sejam separadas, que ela não tem interesse em arrecadar, porque ela está exigindo que o particular repare o dano e ainda exige que ele converta e faça programas ou pague de forma separada. Então temos que fazer essa análise cautelosa, porque o decreto fez isso, né? E todo mundo, não, o decreto do Temer facilitou, porque esse é o decreto do Temer lá de 2017, facilitou a questão das multas ambientais. Não. Por outro lado, ele, nesse aspecto, ele prejudicou o infrator. Categoricamente, ele afirmou que as responsabilidades, claro, todo mundo já sabia, né? Mas agora o servidor não podia mais fazer essa configuração. É importante também que agora o prazo, né, vai ocorrer somente, prazo de defesa só vai ocorrer depois da audiência de conciliação, faça audiência, que nem nas audiências no processo civil, né, faça audiência de conciliação e a partir dali se ocorre o prazo de defesa. E outra coisa importante desse decreto 9760 é que o auto de infração, ele obriga a apresentação de relatório de fiscalização. Muitas vezes o auto de infração ele é incompleto. O auto de infração é lá, descumprimento do artigo 66 do decreto 6514, funcionar sem licença ambiental. Ou causar poluição, ou supressão de vegetação nativa. Faça um auto de infração muito objetivo e o infrator não tem os detalhes da sua autuação. Com a necessidade obrigatória de um relatório de fiscalização, vai se ter esse detalhamento. O infrator ele vai ter a oportunidade de ter detalhes e o próprio servidor vai ter essa oportunidade de detalhar melhor o que está previsto ali naquele auto de infração. Volta. O que é importante também, já falado ali pelo Dr. Leonardo, né, que a conversão do valor da multa vai ocorrer em 3 oportunidades escalonadas. Na esfera federal, tem a possibilidade do infrator de fazer o pedido ao núcleo de conciliação ambiental, na autoridade julgadora, no momento do julgamento do auto de infração, e também a autoridade superior até decisão de segunda instância. Deixa eu só dar um ponto aqui, que eu falei da necessidade que o processo não ia encerrar, e a grande questão, por que é importante que a autoridade julgadora encerre o processo, ela e não o núcleo? Porque o auto de infração ele tem que ser sempre julgado. Se ele não for julgado, o que não vai acontecer? A reincidência. A reincidência só ocorre com auto de infração julgado. Então nós temos que ter sempre o julgamento. Não pode encerrar o processo e deixar aquele auto de infração sem ter o julgamento. Senão não posso, numa segunda oportunidade, aplicar uma multa em dobro ou aplicar uma multa em triplo, se for o caso. Na reincidência genérica ou na reincidência específica. Então é muito importante essa questão de julgamento. Por isso que o núcleo de conciliação ele está um pouco ainda capenga, né, nas suas atribuições, sempre dependendo da necessidade da concretização desse processo pela autoridade julgadora. Certo? Já tinha passado batido aqui. E aí, nessa conversão do valor da multa, com o escalonamento dessas infrações, né, e dessa possibilidade de conversão, quando o autuado quiser fazer a conversão, lá no momento do núcleo de conciliação, ele tem a oportunidade de fazer com 60% de desconto. Quando ele fizer lá, no momento do julgamento, até o julgamento, ele vai ter 50% de desconto, e quando ele fizer em grau de recurso, ele vai ter 40% de desconto. Isso é uma forma de estimular a conciliação, estimular a eficiência da administração pública, para aquele processo não ficar rodando, o cara tem um desconto maior, obviamente, né, que esse desconto vai reduzir o valor da multa, lá de 10 mil, vai ter uns 4 mil reais a serem aplicados. Eu estou tomando vermelho, já sei. Por isso que eu estou de costas. E aí esses 4 mil reais, 40 mil reais, seja lá o valor da multa consolidada, ele vai aplicar na conversão. Ele não vai, e aí nesse aspecto, sim, né, é uma conversão, ele não paga, ele não deposita em pecúnia, é salvo nas conversões indiretas, que nós não vamos entrar aqui no caso. Certo, senhoras e senhores, eu desculpe a rapidez, eventualmente, né, de não ter conseguido, talvez, explanar com a riqueza de detalhes que
que eu precisava, mas fica aqui uma ideia a respeito do decreto 9760, essas alterações. Quem quiser fazer um contato comigo via celular ou via e-mail e quiser participar da nossa associação, são todos muito bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade e até uma próxima. Obrigado.